Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Hoje o nosso assunto é algo bem gostoso de conversar, né? Até o próprio nome, né? Já nos traz à mente aí o que seja, contos e causos. Quem já não ouviu falar o que é conto, o que é causo? Então, nós vamos conhecer aí esses dois gêneros textuais, beleza? Primeiro, o conto. O que é o conto? O conto é aquela narrativa curta, né, que se dá em volta aí de um acontecimento, né, de uma movimentação de uma ou poucas personagens. Certo? Então, o conto é o ato de narrar esses acontecimentos, que podem ser reais ou fictícios. E aí o próprio nome já nos traz à mente que é algo menor, né? Uma narrativa curta, que é uma das características do conto. Né? Então, se nós pensarmos no conto, nós vamos encontrar ali alguns elementos que são importantes. E olha que legal, né? Se nós juntarmos aí as iniciais dos elementos, nós vamos encontrar a palavra pente. Então, toda vez que nós produzirmos um conto, nós vamos passar um pente sobre a nossa produção e verificar se esses elementos estão ok. Beleza? Então, quais são esses elementos? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Personagens são aquelas pessoas, né, que estão envolvidas ali no conflito ou no acontecimento. Espaço, o local onde está acontecendo, né? Então, nós vamos localizar a nossa história, a nossa narrativa. O narrador é a pessoa quem fala, né? A pessoa quem está realizando o conto, quem está contando o conto. O tempo decorrido, né? Então, nós temos o início, o meio e o fim. E o enredo é a narrativa em si, né? É o que move aí a nossa narrativa, o que move o nosso conto, beleza? E aí existem alguns tipos de conto, né? Quais são esses tipos? Nós temos contos de ficção científica, nós temos conto de infanto-juvenil, né? E nós temos outros contos. Primeiro vamos ficar nesses dois aqui, né? O ficção científica ele é caracterizado por ter alguns elementos que não fazem parte de uma realidade comum, né? É considerado aí esses contos de ficção científicas aqueles contos que têm como base percepções, pesquisas, pensamentos científicos e tecnológicos, beleza? Já o conto infanto-juvenil, né, é aquele que é destinado às crianças e aos adolescentes, né, possui uma linguagem simples e de certa forma, né, esses elementos fazem parte do mundo do seu público-alvo. Como assim? Então, as histórias que são contadas, os acontecimentos que são levados à tona, fazem parte do dia a dia aí, né, dos adolescentes e dos jovens e das crianças. Beleza? Um outro tipo de conto que nós temos é o conto fantástico. Esse conto fantástico ele é construído com personagens e narrativas impossíveis na realidade, ou seja, né, aqueles contos fictícios que nós conhecemos aí. Né? É inspirado em narrativas clássicas, como nós já conhecemos aí nas histórias dos nossos passados. E temos também o conto de fadas, né? O conto de fadas é caracterizado por aquela frase, aquele enunciado que nós sempre ouvimos. Era uma vez. E aí começa-se a contar a história, né? Então, nós temos aí como referência nesses contos as fadas, as bruxas, os duendes, beleza? Então, esses são alguns dos tipos de contos que nós encontramos. Tá. E eu falei de causo, né? Várias vezes nós ouvimos aí no nosso dia a dia. Eu vou contar um caos. O que é um caos? Né? Um caos seria a história representado fatos verídicos ou não,
contado de uma forma engraçada, né? Então, quando nós temos uma proximidade ali com as pessoas ou não, eu conto essa história de forma engraçada. E aí esse meu conto, essa minha produção, passa a ser conhecida como causo, né? Muitas vezes, né, os causos eles apresentam rimas, né? E trabalha-se a sonoridade das palavras. Como assim? Quando nós nos deparamos com algum causo, nós vamos identificar essas rimas e na leitura, quando nós fazemos a leitura, nós vamos ver a diferença da entonação quando nós estamos fazendo a leitura. E esses causos aí, eles também, né, podem ser conhecidos como causos populares, né, como causos do folclore brasileiro, ok? Então aqui eu trouxe um exemplo de um causo para a gente, né, fazer a leitura e de certa forma conhecer aí a estrutura. Causo mineiro. Sá passada era setembro. Tava eu na cozinha tomando um pinco-mel e cozinhando um kit carne com massa tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita manda pôr de pipoca, dentro de galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco, que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Caí dentro da pia. Fiquei sem saber. Dom Covim, não cotou, proncovô. Ó, pra você ver que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. Então aqui nós encontramos, né, uma fala um pouco mais do cotidiano, né, mais próxima e à realidade da pessoa quem está apresentando o caos. Beleza? E aí nós também encontramos na nossa literatura, hein, né, nas nossas produções, conto de artimanha, que são narrativas também geralmente curtas, né, nas quais as personagens, né, os personagens humanos ou animais, né, seres animados ou seres inanimados, utilizam-se de esperteza, né, de artimanha, né? Para quê? Para garantir aquilo que eles desejam, né? Aqui também eu trouxe um exemplo de um conto de artimanha, que é o Leão e o Rato. Um leão dormia sossegado, quando foi despertado por um rato, que passou correndo sobre seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou, e estava pronto para matá-lo, ao que o rato suplicou. Ora, veja bem, se o Senhor me poupasse, tenho certeza de um dia poderei retribuir sua bondade. Apesar de rir por achar ridícula tal possibilidade, ainda assim, como não tinha nada a perder, ele resolveu libertá-lo. Aconteceu que, pouco tempo depois, o leão caiu em uma armadilha colocada por caçadores. Assim, preso ao chão, amarrado por fortes cordas, completamente indefeso, o refém do fatídico destino que certamente o aguardava, sequer podia mexer-se. O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas, até deixá-lo livre. Então disse: o Senhor riu da simples ideia de que eu seria capaz, um dia, de retribuir seu favor. Mas agora sabe que mesmo um pequeno rato é capaz de fazer um favor a um poderoso leão. Moral da história: nenhum ato de gentileza é coisa vã. Não podemos julgar a importância de um favor pela aparência do benfeitor. Então, se nós observarmos aqui na estrutura, né, é basicamente a mesma nos três gêneros, no conto, no causo e no
conto de artimanha, né? O que vai modificar, de certa forma, é que no conto nós temos uma narrativa simples, né? Com uma ou mais personagens, nós fazemos a narrativa dos acontecimentos. No causo, né, nós vamos encontrar a proximidade do cotidiano e de forma engraçada. E aqui já no conto de artimanha, nós temos, né, a esperteza, né? Então, se nós observarmos nesse conto aqui, quem foi esperto? O rato. Beleza? Então, o que nós vimos hoje? Contos, que pode ser o conto de artimanha, né, que trabalha a esperteza e tal, e o conto normal. E nós vimos causos, né, que são aquelas histórias que nós contamos que se aproximam da nossa realidade de forma engraçada. Beleza? Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.